Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são adeptos do mundo do rastreamento. Uma dúvida constante é se no rastreamento, especialmente no rastreamento de animais, se deve ou não se utilizar o repelente. Em alguns ambientes de mata fechada, ou dependendo inclusive da época do ano, se é inverno, verão, ou dos animais que transitam por ali, por exemplo, animais de grande porte como anta, porcos, por exemplo, que atraem mutucas, por exemplo, aquela área pode ficar com uma incidência muito grande de mosquitos, borrachudos, mutuca, dependendo dessas condições naturais, desses ambientes. A dúvida é se deve ou não ser utilizado o repelente para dar um conforto para o rastreador, considerando inclusive que esses mosquitos, mutucas, borrachudos incomodam o rastreador e isso acaba tirando a atenção e prejudicando no rastreamento. Bom, a primeira resposta a isso é meio que óbvio. Se possível, não se deve usar repelente, né? O repelente, além de prejudicar o próprio rastreador, porque vai ficar com aquele cheiro impregnado, respirando aquele cheiro, prejudica também os outros membros da equipe, que vão também ficar respirando esse ar impregnado pelo repelente, pode prejudicar a detecção de outros odores, ou mesmo do odor da própria vítima que eventualmente tenha parado e esteja utilizando também o repelente. Se for para rastreamento de animais, ainda pior ainda, porque o animal pode sentir esse repelente e, portanto, fugir da área de interesse. Claro, né? Daí o pessoal mateiro sabe disso, né? Se tiver que usar o repelente no rastreamento de animais, daí, claro, tem que sempre ficar atento à corrente de vento predominante, para daí, se possível, fazer a aproximação para aquele local. Se for usar o repelente, fazer a aproximação sempre com vento na cara. Nós temos vídeos específicos a respeito disso. O pessoal que é mateiro aí sabe disso. Mas, por exemplo, se a área de interesse fosse essa aqui, e o vento estivesse soprando na cara, seria uma posição ideal para tentar então usar o repelente, porque o vento levaria os odores do repelente todos para trás. Mas nem sempre é possível fazer isso, né? Especialmente porque, dependendo das dificuldades de progressão no terreno, não vão permitir que se faça uma variante adequada para chegar naquele local. Ou às vezes não é possível fazer uma detecção boa do vento, que ela, dependendo do horário do dia, elas podem se movimentar e modificar, alterar bastante durante o dia. Mas, portanto, em princípio não se deve usar repelente. O que pode ser utilizado alternativamente para tentar minimizar esse desconforto é usar, por exemplo, vestimentas mais grossas. O pessoal que a gente geralmente é engajado na prática de ecoturismo, montanhismo, geralmente utiliza roupas mais leves, mais finas, que secam inclusive mais rápido. Elas são muito boas também, mas eventualmente se tiver que fazer um rastreamento em um ambiente muito fechado como esse, por exemplo, que tenha muita incidência de mosquitos, pernilongos ou mutucas ou borrachudos, o mais recomendado é com tecidos mais grossos. Hoje em dia tem bastante disponibilidade no mercado, várias alternativas. É mais um estilo militar, mas tem bastante alternativa de calças mais grossas. Ou, por exemplo, gandolas, ou blusas de combate, como alguns chamam, como essa aqui, que elas têm as mangas mais grossas, o tecido mais grosso. E essa parte aqui, se for usar um colete, por exemplo, é mais fina, mas pelo menos os braços ficam mais protegidos, né? Usar uma balaclava que não seja muito grudada, ou aqueles buffers, né? Aqueles lenços que não sejam muito grudados, porque daí o mosquito também, o pernilongo, ou a mutuca podem picar. São alternativas, né? Esses tecidos mais finos, se a pessoa tiver molhada com o suor ou com a chuva, por exemplo, isso aqui, a nossa área de atuação, pelo menos em regra, na nossa área de atuação, é basicamente assim, é muita umidade, é chuva, é muita densidade, então constantemente tem que se adaptar a estar em ambientes bastante úmidos. Com esses tecidos molhados é muito mais fácil ainda um mosquito desse, uma mutuca, conseguir picar por cima. Por isso a recomendação de usar esse tecido mais grosso. Sim, ele vai demorar muito mais tempo para secar, ele tira um pouco da mobilidade ao se deslocar, fazer a progressão, mas aí vai da experiência do rastreador, saber qual tipo de equipamento, vestuário nesse caso, ele vai utilizar para aquele tipo de incursão. Daí vai muito da experiência também que ele tem para saber selecionar isso, né? E claro, da disponibilidade financeira, porque sempre é um custo maior também. Alguns equipamentos acabam ficando caros, mas são alternativas que existem. Uma outra alternativa que existe é utilizar essas redes na cabeça. Tem vários modelos hoje em dia por aí, tem uma variedade muito grande para utilizar. Isso aí basta ir em lojas especializadas desses segmentos de atividades em ambientes naturais. Existem vários modelos que podem ser utilizados. Esse aqui é um deles, né? É um deles, pode ser utilizado dessa maneira aqui. Essa aqui é uma maneira de ser utilizado. Esse aqui é um equipamento válido, mas tem que tomar cautelas para utilizar esse equipamento. Porque esse equipamento, essa rede, ela tira um pouco da visão do rastreador. Especialmente aqui, por exemplo, nesses ambientes mais escuros, de ambientes mais fechados, já existe uma redução da luminosidade comum. Hoje está inclusive um tempo bastante nublado, chovendo, reduz ainda mais essa luminosidade.
essas telas aqui, por mais que elas sejam bastante finas e permitam sim uma visualização boa, para rastreamento e detecção de alguns sinais, ela prejudica muito. Portanto, dá para utilizar, nosso entendimento pelo menos, dá sim para utilizar esse tipo de tela aqui na cabeça, mas depende também do tipo de rastreamento. Se for, por exemplo, um rastreamento de animal maior, de grande porte, que deixa vestígios maiores, por exemplo, ou se for fazer um ponto de espera, por exemplo, para esperar esse animal maior chegar, ou se for estacionar para descansar, por exemplo, isso aqui pode perfeitamente ser utilizado. Dá para fazer uma parada, um estacionamento para descansar. Ele funciona bem, ou para ficar numa espera de animais maiores, até porque dá para inclusive tentar escutar esse animal se aproximando. Entretanto, para outros tipos de rastreamento, como por exemplo, rastreamento para busca e salvamento terrestre, ou rastreamento em ambientes hostis, nós não recomendamos esse tipo de equipamento. Ele tira a visão, ele atrapalha a detecção de alguns sinais. Portanto, tem que aí daí vai variar também se vai ser utilizado ou não. Depende de qual tipo de rastreamento a pessoa vai engajar naquele momento. Mas é um equipamento válido também. Portanto, são várias alternativas, né, que podem ser utilizadas alternativamente ao uso do repelente. O repelente pode ser utilizado, mas com cautela, né, sabendo que pode prejudicar o rastreamento. Mas existem essas alternativas, né? Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.